hora da gente dar vez e voz ao caso, né, da morte do tesoureiro do PT, que morreu nesse final de semana em Foz do Iguaçu. Nós vamos começar desmistificando o ocorrido. Nossa equipe conversou com membros da direção da associação em que tudo aconteceu para desfazer as fake news que estão circulando por aí. Olha, gente, eu vou falar, não são poucas fake news não, viu? Uma delas, por exemplo, é que o agente penitenciário Guaranho seria diretor da Associação Esportiva de Segurança Física de Foz do Iguaçu. Será que é verdade? Será que é mentira? É fake news, hein? Quem traz o balanço pra gente é o Eric Mota. Boa tarde, Eric. Olá, muito boa tarde. Como você falou, né? Há muitas pontas soltas, muita informação desencontrada que faz com que muita fake news, especulações comecem a circular. Por isso, conversei com um membro da diretoria da associação que me afirmou o seguinte: Guaranho é sócio há quase 3 anos da associação, ele fez parte do quadro da diretoria por 1 ano e meio, mas era secretário, ou seja, ele era responsável apenas pelas decisões administrativas, convocação das reuniões e elaboração das atas. Ele pediu para sair da diretoria em dezembro, saindo inclusive do grupo de WhatsApp dessa diretoria. Ao contrário do que está sendo circulado, ele não tinha acesso às câmeras de segurança, pois essa fonte com quem eu conversei afirmou que o sistema interno foi formatado há pouco tempo e novos sistemas também foram instalados. Ou seja, como não estava no grupo dos diretores e nem tinha acesso às câmeras de segurança, não tem como ele ter visto no sistema interno que a festa que estava acontecendo ali era relacionada a uma homenagem ao Partido dos Trabalhadores. Guaranho, ele era um sócio muito ativo, viu? Ele frequentava o clube assiduamente, o que também explica o porquê ele estava no local. Ao que tudo indica, ele realmente estava ali com a família, porque ele sempre estava por lá. Ainda segundo essa fonte do local, nunca havia tido nenhum tipo de confusão devido a teor político na associação. O regimento interno do clube, inclusive, não proíbe manifestações políticas e dentro do quadro diretivo, as pessoas das mais variadas ideologias que se possa imaginar, viu? Com apoiadores de diversos partidos. Essa fonte com quem eu conversei aponta que nem sequer nas reuniões da diretoria há registros de conversas mais acaloradas por questões ideológicas. Realmente são muitas informações que acabam ficando desencontradas, o que faz com que circule muita fake news por aí. Agora, eu conversei com uma pessoa relacionada ali à investigação policial quanto a esse caso, que me confirmou que até o momento o que a polícia está averiguando é que nem a mulher de Guaranho, nem Guaranho conhecia nenhum dos membros da festa. Portanto, uma fake news que está circulando por alguns blogs de apoiadores do presidente é que as duas mulheres se conheciam e que a esposa de Guaranho teria sido convidada pela esposa da vítima para ir para a festa, e isso, portanto, é fake news, é mentira. Segundo a fonte policial, as duas mulheres também não se conheciam. É claro que a nossa equipe segue de olho nesse assunto e atualizando todas as informações. A qualquer momento a gente pode voltar, portanto. Eu volto para vocês aí no estúdio. Tá aí as informações do Eric Mota. Obrigado, Eric. E algumas coisas me chamaram a atenção, alguns fatos me chamaram a atenção dessa história aqui, envolvendo, né, essa morte trágica, tudo isso que tem se falado desde o fim de semana aqui no nosso estado. Então, portanto, o Guaranho era um frequentador assíduo da associação e não era dirigente. As duas mulheres, tanto de um quanto do outro, não se conheciam. Haviam ventilado essa informação nas lives e também nos comentários, nas notícias desde o fim de semana. O clube não proíbe manifestações políticas e também eu acho que também não deveria mesmo proibir, porque eu acho que é direito de cada um, deveria ser o direito de cada um se expressar de uma maneira pacífica em qualquer lugar em que estejam. Claro que tem situações ainda que precisam ser averiguadas, a polícia está trabalhando nisso. O Ministério Público ontem, o promotor Thiago Lisboa disse que vai ficar em cima das investigações, tanto da delegada de Foz quanto da Camila Seconello, que foi de Curitiba para lá, para tirar todos os detalhes, espremer até não sair mais nada. Mas uma coisa que chama a atenção de fato, porque os dois estavam armados nessa noite de sábado, né? Algo que a gente colocou na balança. Não se chega a um denominador comum quando se fala em dois homens, pais de família, com criança, na festa, no carro, estarem armados.
Para que isso? Será que a polícia vai chegar à conclusão de um crime de fato de intolerância? Foi essa discussão que teria motivado o som alto, um falando do outro que não concordava com as opiniões? Pedroso, tudo isso faz, claro, com que as pessoas fiquem cheias de dúvidas, mas a polícia, além de investigar os detalhes, ela também não pode demorar, né? Esse é outro caso em que a velocidade da investigação, das apurações, ela tem que ser colocada ali no máximo. Simplesmente porque enquanto você não tiver um esclarecimento, enquanto você não tiver a verdade se impondo, essa quantidade de fake news, de boato, de gente tentando, sabe, transformar o caixão num palanque, isso não vai acabar enquanto de fato os responsáveis não forem punidos. E tem que ser punidos também, escola, as pessoas que tentam tirar vantagem dessa situação. Porque muita gente que fica aí falando todos esses casos que agora nós tivemos o privilégio de esclarecer, eles querem o quê? Atenção, eles querem se tornar autoridade no assunto, ou eles querem ainda criar teorias as mais variadas, querem dizer, olha, está acontecendo um problema estrutural. Quando, na verdade, a gente tem que entender o que aconteceu ali. O Escola está fazendo as perguntas certas. Mais relevante até do que ficar discutindo bandeira, cor, torcida, time de futebol, é entender o que faziam aquelas pessoas armadas. O porquê, quais eram os outros conflitos, já que tinha ali uma questão de ser um frequentador habitual do clube. Será que não tinha nenhum outro tipo de disputa? Ou seja, é uma questão pontual que merece ser investigada. E além disso, a gente tem que começar a entender que esse tipo de fake news, escola, ele afeta principalmente, agora, as famílias de quem ficou. Uma das famílias perdeu o pai, né? Você tem uma viúva ali enlutada, tendo que cuidar dos filhos. A outra acompanhando seu companheiro ali, convalescendo. Então, independente do que ele fez para ela, é uma pessoa importante. Então as pessoas precisam respeitar isso. Agora, o que a gente mais acompanha são alguns políticos tentando tirar vantagem disso e o Tribunal da Internet que a cada momento lança um veredito sem a menor responsabilidade. É importante que se verifique, inclusive, porque são agentes de segurança, não estavam em serviço, mas a gente tem acompanhado no Brasil, para você que gosta ou não da situação, incentiva a questão do porte de armas. Então a gente não está cravando aqui a informação de se havia alguma irregularidade, não. É preciso que se verifique, né, o que estavam fazendo, mas naturalmente nos últimos tempos a gente tem visto sim uma flexibilização, né, em relação ao uso de armas, e uma parcela da nossa audiência apoia essa ideia de uma forma bastante contundente, né? Escola, eles apoiam, não é toda a audiência, mas tem uma parte que acha que o cidadão tem que estar armado, se dizem um cidadão de bem, aquela história toda lá, e defendem o uso de arma. O Paulo Carvalho, inclusive, diz aqui na nossa live, andavam armados porque eram agentes de segurança, mas será a necessidade de, numa festa cheia de gente, de crianças, estarem armados, Paulo? Enfim, são questionamentos que a gente nunca vai chegar a uma conclusão entre pontos de vista, mas que, claro, um caso como esse chama muito a nossa atenção. O Carroça ainda, muita gente está falando aqui também das questões psicológicas dos dois, que estavam abaladas, enfim, tudo isso deve ser apurado, muito mais bem apurado, inclusive nos autos. Muito bem, a gente segue com esse assunto, então, para falar agora com o nosso